Quero trazer uma palavra para o teu coração, que o Senhor ministrou hoje ao meu coração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai estar gerando vida, vai estar gerando propósito. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você aquilo que Ele ministrou ao meu coração hoje. Não perca o seu chamado. Todos nós temos um chamado, temos um propósito. A Bíblia diz que o Senhor nos formou, o Senhor nos gerou ali no ventre da nossa mãe. Ele escreveu linhas a nosso respeito. E um Pai, um Deus tão maravilhoso, um Deus que faz coisas sobrenaturais. Ele nos gerou, Ele nos criou ali de uma forma tão complexa. Quando a gente olha para o nosso corpo humano, é algo tão complexo. Você acha que ficaria só nisso? Com certeza, o propósito que Ele tem para a nossa vida também é grandioso. Porque quando nós olhamos para a forma com que nós fomos criados, a complexidade dos órgãos, dos músculos, como tudo funciona, você imagina o propósito que Ele tem para a minha e para a sua vida. Então todos nós temos um chamado. E ontem eu estava conversando com meu marido, eu nem sabia que eu ia pregar. Ontem à noite eu estava ajudando meu filho a fazer um trabalho, e eu falei assim: meu amor, eu creio que tem algo a mais, porque quando Deus nos chama para fazer parte do propósito dEle, a Bíblia já sinaliza que quando Ele escolhe o próximo rei de Israel, Ele dá um sinal para o profeta Samuel. Ele fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. E a Bíblia fala que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então o sinal é a forma com que Deus nos vê. Deus vê o nosso coração, a intenção, a motivação do nosso coração. Ele não vê a nossa capacidade, Ele não vê a nossa performance, Ele não vê o quanto nós estamos preparados. Mas eu estava conversando com ele, eu falo: meu amor, tem algo a mais. Tem a ver com a disponibilidade. Porque esses homens, quando foram chamados por Deus, eles não tinham altas habilidades, eles não tinham altas performances, muitos deles não sabiam nem o que falar, como falar. Quando você vê a vida de Moisés, quando você vê Pedro sendo um pescador, mas eles estavam disponíveis a viver o chamado de Deus. Independente das suas mazelas, suas dificuldades, as suas limitações, eles estavam disponíveis, eles queriam entrar no projeto de Deus, eles queriam viver o propósito de Deus, independente da forma com que eles se viam, que as pessoas vissem eles estavam dispostos. E quando você leva para a nossa vida, quando você olha um atleta, no início, geralmente os atletas eles começam muito novinhos a treinar, né? Um ginasta, eu já fiz ginástica olímpica. E eu me lembro que quanto mais cedo você começa, melhor, porque você vai ali trabalhando os músculos. E eles não começam com habilidades. Mas à medida que eles vão treinando, à medida que eles vão deixando para trás e superando a dor, superando os traumas, superando as suas emoções, que muitas vezes tentam ser abaladas ao ponto de fazerem até mesmo querer desistir em algum momento da caminhada. Mas à medida que eles vão treinando, eles vão vendo que eles vão sendo aperfeiçoados, que eles vão tendo mais habilidades, e eles vão superando até as suas emoções, as dores, os traumas, as lesões, porque eles entendem que aquilo ali é o chamado deles. Mas de outro lado, eles só vão descobrir se realmente eles vão conseguir chegar a um pódio, ou ser um atleta de alta performance, um atleta de uma Olimpíada, à medida que eles superam a cada dia mais, à medida que eles entendem que o chamado, o lugar que eles querem chegar é muito maior do que a dor que eles estão sentindo no momento, que as perdas, que as limitações, que as desilusões ao longo da caminhada, porque eles entendem que tem um lugar para chegar, tem um chamado. E eles entendem que eles vão ficando com mais habilidade à medida com que eles entram para viver esse chamado. E assim é a nossa vida com Deus. Quando Deus nos chama, nós precisamos entender que não há nada em nós que justifique ser chamado por Deus. Quando Deus chama Moisés ele não sabia nem falar, como falar, quando chegasse lá diante da autoridade. Mas Deus conta com pessoas que estejam disponíveis a viver o chamado, entendendo que não se trata
da sua performance, mas se trata daquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Então, mas nós precisamos entender que muitas coisas, elas vão tentar, muitas situações, experiências vão tentar nos paralisar ao longo do caminho. Quando nós olhamos para a vida desses homens que foram chamados por Deus e que entenderam o propósito que Deus tinha na vida deles, eles passaram por muitas experiências. Eles passaram por sentimentos, por vozes que tentaram paralisar o teu chamado. Quando nós olhamos a vida de Davi, ele passou por muitos sentimentos de rejeição. Nem o seu pai acreditava que ele poderia ser o próximo rei de Israel. Ele passou pela ofensa, ele passou pela humilhação. Mas antes de entrar na história de Davi, eu quero contar uma história que eu até contei pela manhã e que eu ouvi uma vez sobre um burrinho. Uma vez um homem tinha um burro, e esse burro estava muito velho, e ele caiu dentro de um buraco, dentro de um poço que estava vazio. E o seu dono fez de tudo para tirar, mas não conseguiu tirar ele dali de dentro. Então ele teve uma ideia, ele chamou alguns vizinhos e falou assim: vamos enterrar esse burro, afinal de contas ele está muito velho. Vamos enterrar nesse poço, porque o poço também está vazio, não tem utilidade, então vamos deixar ele ali dentro. E os vizinhos começaram a pegar pá de terra e começaram a jogar no burro. Começaram a jogar no burro que estava dentro do poço. No primeiro momento o burro começou a chorar, ficou triste. Ele percebeu que eles na verdade estavam querendo enterrá-lo ali dentro. Mas em determinado momento ele para de chorar. E quando o seu dono olha para dentro daquele poço, ele vê o burro. A cada pá de areia que jogavam nele, ele sacudia e pisava em cima da areia. Jogavam outra pá de areia nele, ele sacudia e ele pisava em cima daquela areia. Até que ele chegou no início do poço e conseguiu sair daquele poço. O que eu quero dizer é que as pessoas sempre vão tentar dizer para nós aquilo que nós não somos, ou a forma com que Deus não nos enxerga. Ele estava velho, sem utilidade para aquele homem, mas ele não parou naquilo que fizeram com ele, mas a reação com aquilo que fizeram com ele é o que fez ele sair daquele poço. Muitas vezes nós paramos num momento da nossa vida, nós paramos num capítulo da nossa vida, nós ficamos acorrentados, aprisionados, porque falaram, porque fizeram, porque eu vim de uma família assim. E nós precisamos entender que não importa o que fizeram conosco, o que vai importar é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Qual é a sua decisão? Permitir que falem, que façam e se acomodar no final do poço, aceitar as pás de areia que tentam jogar em nós ao longo da caminhada e perder o foco do chamado que Deus tem para nós, ou entender que a sua identidade é definida por Deus e não pelas pessoas. Ele era velho naquele momento para ele, mas ele sabia quem ele era e sabia com certeza que ele poderia dar mais, que ele poderia fazer mais, porque ele entendeu que o propósito não acabaria no final de um poço. Muitas vezes nós perdemos o chamado que Deus tem para nós, porque Deus desistiu de nós, porque nós desistimos, porque paramos na ofensa. Quando nós olhamos para a vida de Davi, eu amo essa passagem em 1 Samuel 17. Mas quando você olha lá no início da vida de Davi, Davi estava no campo, estava ali cuidando das ovelhas. O profeta Samuel chega para ungir o próximo rei, vocês conhecem essa história. De repente ele vê que não era nenhum daqueles filhos de Jessé. E ele fala: você não tem mais nenhum outro filho? Aí o pai se lembra e pede para buscar o filho. Nessa hora eu estava lendo essa palavra, o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e Davi poderia perfeitamente nessa hora falar assim: ué, eu sou sua última opção? Agora vocês querem que eu vá lá? Agora vocês lembraram de mim? E quantas vezes nós permitimos que sentimentos entrem no nosso coração, sabe? E nos paralisamos, permitimos que as pessoas fazem ou falem a nosso respeito,
nos paralisa. Mas deixa eu dizer uma coisa, você tem o cadeado, a chave do cadeado está nas suas mãos. Nós que nos aprisionamos, porque permitimos entrar num lugar, numa estação, num espaço que Deus não tem para nós. Mas Davi obedeceu a ordem do pai. Eu quero dizer o quanto você está disposto para viver o teu chamado, a passar por cima das ofensas, das humilhações, da rejeição. Davi foi. Eu não sei se de repente eu ficaria me sentindo rejeitada, ofendida, iria de bico, mas eu quero dizer que a Bíblia não conta nenhum momento que Davi questionou, mas que Davi obedeceu. Viver o chamado vai exigir de nós disposição em obedecer à voz do Pai. Ele largou aquilo que ele estava fazendo para obedecer à voz do Pai. Aí você vai para 1 Samuel 17, o pai, mais uma vez, chama Davi, que estava cuidando daquilo que era importante para ele, o seu ofício, estava cuidando dos bichos. Fala: Davi, larga tudo e vai lá no campo de batalha levar comida para os seus irmãos. Às vezes, nós estamos em alguns ambientes e vivemos algumas situações que nos sentimos humilhados, constrangidos. Eu não sei, se de repente você se colocasse no lugar de Davi, você poderia pensar: poxa, não fui nem chamado para fazer parte daquele exército, ainda quero que eu vá lá, largar o meu trabalho, largar aquilo que é importante para mim, para levar comida para os seus irmãos. Porque deixa eu te falar uma coisa, outras pessoas poderiam fazer isso, porque quando Davi sai, ele deixa alguém para tomar conta das ovelhas. Então ele poderia ter colocado, o pai dele poderia ter chamado outra pessoa. E quantas vezes fazemos isso? Senhor, chama outra, coloca outra pessoa no meu lugar. Eu vou ter que me passar por essa humilhação, por essa vergonha, e num campo de batalha para levar quentinha, para levar comida para os meus irmãos. Mas a Bíblia não diz que Davi rejeitou a ordem do pai, mas ela diz que Davi obedeceu. Para viver o chamado de Deus na nossa vida, nós vamos ter que aprender a desembrulhar os presentes que a vida vai nos oferecendo ao longo do caminho. Davi poderia ter parado no primeiro estágio, de não querer obedecer a ordem do pai e ir até aquele lugar como o último filho, a última opção. De repente você é a última opção da sua casa. Mas ele obedeceu. Ele submeteu a ordem do pai. Davi, quando chega no campo de batalha, ele mais uma vez, ele obedeceu ao pai. Ele foi ofendido pelo seu irmão, que chega a dizer, falar para ele assim: o que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Vai cuidar das poucas ovelhas. Ele foi ofendido pelo seu irmão, mas sabe o que Davi faz? Davi se retira. A forma com que você se posiciona diante dos desafios da vida vai dizer muito sobre a próxima estação que você vai entrar. As decisões que você vai tomando ao longo da sua caminhada, as suas escolhas, elas vão definir qual é a próxima estação que você vai entrar. Davi poderia ter falado com o pai: não, eu não vou lá não. Chama outra pessoa, chama um funcionário seu, pai. Mas ele foi lá entregar quentinha. E aquele cenário que poderia ser de maior vergonha, maior humilhação, mas que Davi obedeceu, foi o mesmo cenário que Deus honrou o menino escondido e rejeitado, mas que todos tiveram que ouvir falar naquele menino que Deus estava revelando. Porque Deus revela os que se submetem a obedecer a voz do Pai, os que estão dispostos. Davi não era homem de guerra. Davi cuidava de bichos. Ele havia enfrentado, a única coisa que ele havia enfrentado era o urso e o leão. Mas quando Davi se encontra diante do gigante, um cenário que poderia ser de humilhação, foi um cenário de honra. Porque quando ele olha o gigante,
Ele não olhou se ele estava preparado para enfrentar o gigante, mas ele entendeu para que ele foi chamado. Você não precisa estar preparado, você precisa estar disponível para ser usado por Deus. Porque à medida que Davi ia submetendo a voz do pai, ele ia sendo preparado, forjado, ia sendo treinado por Deus. À medida que ele caminhava em obediência, mais uma nova medida do céu era derramado sobre a vida de Davi. Porque todo homem que entende que não se trata de ser preparado, mas estar disponível, é o céu que faz. O lugar que poderia ser de maior vergonha, mas porque ele decidiu abrir os embrulhos da ofensa, da humilhação, da rejeição, ele encontrou honra. Nem sempre a vida vai trazer para você um presente num lindo embrulho, mas é necessário desembrulhar com humildade, com gratidão, mesmo que as pessoas te traem ao longo do caminho. Porque sabe o que a Bíblia diz quando nós falamos sobre ofensa? A Bíblia diz em 1 Pedro que quando as pessoas vierem te ofender, você tem que abençoar as pessoas, porque a sua herança é essa, é a bênção. Você herdará bênção à medida que você abençoar aqueles que te ofendem. Eu quero dizer que essa é a medida do céu e a medida que Davi entendeu aonde ele deveria caminhar. Nós precisamos entender que para viver o chamado, suportar o chamado, nós precisamos caminhar na estrada daquilo que é loucura para o mundo, mas é evangelho, é poder de Deus, é o sobrenatural. Só experimenta o sobrenatural e só acessa lugares de honra aqueles que vão suportar o processo e responder através da linguagem do céu e não com a linguagem da terra. Davi poderia ter batido boca, discutido com seu irmão, mas ele se esquiva. Ele sai de cena porque ele sabia que naquele lugar havia um propósito a ser cumprido através da vida dele. Muitas vezes nós somos dispersos, ficamos batendo boca, ficamos perdendo tempo em cenários que muitas vezes só querem nos distrair. Davi entendeu que o propósito dele ter levado quem tinha não era aceitar a ofensa do seu irmão, ou aceitar essa humilhação, ou ficar batendo boca. Mas quando ele olhou o gigante, ele entendeu que o propósito era honrar o nome de Deus através da vida dele. Por isso que ele não olha para o tamanho dele, mas ele olha para o chamado que Deus tinha para a vida dele. Ele não olhou se ele estava preparado, se ele tinha armamento, se ele tinha armas de guerra, se ele tinha escudo, capacete. Não. Eu não estou preparado, Deus, mas eu estou disponível. E quando nós nos colocamos nesse lugar de estarmos disponíveis, o céu nos reveste com uma armadura espiritual. O céu revela aquilo que um homem que entende o seu chamado e se coloca à disposição, carrega dentro dele. O poder para destruir o gigante não estava nos músculos daquele exército, na força física, nas armas, mas estava na força de um Deus que habitava dentro de Davi. Aplauda o Senhor. A vida vai tentar colocar muitas pás de terra em você, mas sacode. Não paralise naquilo que estão fazendo com você. Avance. Uma das armas mais poderosas que o inferno usa para nos paralisar é a ofensa. Porque uma pessoa ofendida é uma pessoa que ela fica muito melindrada. Então ela quer sair daquele ambiente de ofensa, mas às vezes é esse ambiente que Deus quer que o nome dele seja glorificado através da sua resposta. A resposta que nós damos de acordo com os ambientes vai revelar de verdade o quanto estamos dispostos a viver o nosso chamado. E a caminhar assim. Se te ofenderam, abençoe. Se te traíram, perdoe. Se te deram, se foram grossos com você, ríspidos, libere amor.
Porque não importa a linguagem que a terra está anunciando, o importa que tem uma linguagem que anuncia quem é o seu Deus. E é ela que você tem que falar. É a linguagem do céu e não a linguagem da terra. Quando eu olho para a vida de José, um menino humilhado desde a sua casa, rejeitado, ofendido. Mas o que me chama a atenção é que quando ele está naquela prisão, ele foi preso ali sobre a ordem de Faraó. E depois que Faraó manda chamar José para interpretar o sonho, José, ele veste uma roupa, ele se prepara e ele vai lá servir Faraó. Ele poderia ter guardado no coração: chegou o dia da minha vingança. Você que me colocou aqui, né? Então você vai ver o que te aguarde. Não. Porque o homem que entende o seu chamado, ele não permite que o seu interior venha a ser contaminado com sentimentos que tentam te aprisionar. Não. José sabia que em tudo havia um propósito. O poço, a prisão, a posição de escravo, em tudo há propósito. Por isso que Paulo fala: eu aprendi a viver com pouco e aprendi a viver com muito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Quem é você? Quem é você no vale? Porque ter um coração bom, generoso, quando você está na montanha é fácil. Agora, quem é você quando é ofendido, injustiçado, quando está dentro de uma prisão, esquecido, abandonado? José revelou quem ele era. Que a terra não ia direcionar a vida dele, mas ele sabia que o chamado era muito maior do que ser paralisado pelos seus sentimentos. E José foi levantado naquele lugar para trazer prosperidade para aquele lugar. Mas ele poderia ter permitido que o chamado que Deus tinha para a vida dele naquele lugar fosse abortado. Ei, é só você que pode abortar os projetos de Deus na sua vida. Não é Deus, não é mais ninguém, é só você. Aprisionaram José, ele foi injustiçado, ele foi traído, ele foi envergonhado, mas ele decidiu viver o chamado. E para isso tem que ter disposição de deixar para trás as dores, de deixar para trás os sentimentos que tentam te escravizar, te paralisar, e se colocar no lugar que Deus tem para você. A pergunta é: o quanto você está disposto a viver o chamado? Porque eu preciso dizer uma coisa: tem muitas pessoas que passam por essa terra e nunca experimentaram o chamado de Deus na vida delas. A pergunta é: o que seria de Noé se ele não tivesse obedecido ao chamado de Deus em construir uma arca em 120 anos? Um projeto louco, porque não chovia, não tinha lógica construir uma arca. Eu fico imaginando como ele foi envergonhado, como ele foi zoado naquele momento. 120 anos, vai José aí, ó, o Noé, o sonhador, está construindo o que, Noé? Mas quem entende o seu chamado está disposto a passar a terra por calúnia, injúrias, vergonha, ingratidão. Ele foi até o final. O que seria de Noé? Qual seria o próximo capítulo da vida de Noé se ele não tivesse disposto a viver o chamado? Qual seria o próximo capítulo da vida de Abraão se ele não tivesse disposto a renunciar à sua família, aos seus parentes, os seus sonhos, os seus projetos, deixar projetos no meio do caminho? O que seria da vida de Abraão? Qual seria o próximo capítulo da vida de Abraão se ele tivesse desistido em obedecer à voz de Deus? Quando nós olhamos para Saul, Saul foi um homem chamado por Deus, mas ele permitiu que a inveja, o medo de perder o trono, fosse mais importante do que a sua disposição em obedecer a Deus. Ele estava tão disposto a não perder o trono para Davi, que ele se perdeu no meio do caminho. Quantas vezes nos perdemos do nosso propósito? Quantas vezes nos perdemos do chamado que Deus tem para nós? Porque permitimos que sentimentos comecem a nos dominar e nos levar para um lugar totalmente
diferente daquilo que Deus tem para nós. Saul começou bem, mas logo nos primeiros anos do seu reinado, ele permitiu que seu coração fosse dominado pela disposição, não mais em obedecer a Deus, mas agradar os homens, a não perder o seu trono. Por isso que quando a gente olha para a vida de Davi, Davi falou: Senhor, se tira tudo de mim, mas não tira de mim a tua presença. Porque ele entendeu, se tudo que eu tenho está me fizer por algum momento perder a tua presença, a disposição em viver o teu chamado, se é isso que vai fazer eu perder, arranca de mim. Por isso que quando a gente olha para a parábola do jovem rico, ele, em outras palavras, ele frequentava a igreja, ele conhecia a palavra, ele cumpria todos os mandamentos, mas ele queria saber como herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele: você precisa agora vender tudo que você tem e dar aos pobres. A Bíblia diz que ele se entristeceu, abaixou a cabeça e foi embora. Sabe por quê? Jesus não queria ver ele pobre, mas Jesus sabia que a sua disposição não estava em viver o chamado, mas em juntar riquezas. A sua disposição estava em adorar outras coisas. Quando outras coisas tomam o lugar de Deus na sua vida, esse é o sinal que você está se desviando do chamado. Porque quando você olha para Paulo, ele aprendeu a viver com pouco, com muito, com as lutas, com as perdas, com as adversidades, mas ele entendeu qual era o teu chamado. E a sua disposição foi até o final, por algo que era muito maior do que a terra poderia lhe dar. Qual é o seu chamado? Mas a pergunta maior é: o quanto você está disposto a viver o teu chamado aqui na terra? Porque quando eu olho para Pedro com aquelas redes cheias, e depois que Jesus multiplica, traz abundância e prosperidade para a vida de Pedro, ele fala: agora, Pedro, se quiser me seguir, larga tudo e vem. Largar tudo quando não tem nada é fácil, porque o que vier é lucro. Agora, e largar tudo quando a rede está cheia, para garantir a sua vida, quando você está próspero. Eu não estou falando que o passaporte para viver o chamado é você ser pobre, não. Eu estou falando que o passaporte para viver chamado é você entender que tudo é segundo plano na sua vida, mas que o primeiro plano é obedecer o Pai. Como Davi fez, ele largou os bichos, porque entendeu que naquela hora, estar no campo de batalha para entregar comida era importante para o teu pai. Às vezes nós questionamos certos lugares e cenários que Deus nos coloca, mas não duvide, apenas obedeça, porque o final da história está nas mãos dele, não nas suas. O final da tua história está nas mãos dele, e só vai passar para o próximo nível se você entender que a chave é a obediência, é obedecer. Quando eu olho para a passagem, porque às vezes a gente fala assim, os sentimentos, as experiências, às vezes a nossa mente, ela tenta nos roubar, nos paralisar. Mas em Lucas 14, versículo 16, conta a história de um homem que estava fazendo um banquete e havia chamado muitas pessoas para fazer parte desse banquete. As pessoas estavam preparadas para esse dia. E quando chegou a hora, quando estava tudo pronto, ele pediu para chamar essas pessoas. Vamos ler? É do 14 lá. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir. Velo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado.
E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor do servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. O homem fez um banquete, tinha uma lista de convidados. As pessoas já estavam cientes que haveria uma ceia em tal dia. Então eu imagino que elas estavam já preparadas, com a roupa já separada para aquele grande dia. Eles estavam preparados para aquele dia. Chegou o dia, estava tudo preparado. E aí o servo vai chamar. E eles começam a dar desculpa. Eu comprei um campo, eu não vou poder ir. O outro: eu comprei juntas de bois, eu não vou poder estar com você, me livra disso, me perdoa. O outro falou: eu casei, eu não vou poder estar no compromisso. E aí ele pede para o seu servo sair e chamar todo mundo. Ele chamou quem encontrava no meio do caminho, e mesmo assim a casa ainda não estava cheia. Então sai, vai pelas esquinas e traz aleijado, traz pessoas humildes, traz todo tipo de gente. Provavelmente eles não estavam preparados para aquele dia, mas eles foram chamados. Eu quero dizer que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eles estavam preparados, mas estar preparado não quer dizer que você está disponível para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Estar preparado não quer dizer que você está disposto a obedecer o chamado que Deus tem para a sua vida. Por isso não basta estar preparado, precisa estar disponível. Por isso que ele começa a chamar pessoas que não estavam preparadas, não tinham nem roupas para aquele dia, mas elas estavam disponíveis. A obra de Deus não é para quem está preparado, é para quem está disponível. Porque é Ele que nos prepara ao longo da caminhada. Quanto mais a gente caminha na dependência da voz de Deus, mais Ele vai nos revestindo. Eu não sou a Márcia de alguns anos atrás, e nem serei a mesma daqui a alguns anos lá na frente. Porque eu quero caminhar olhando para o propósito que Deus tem para mim, para o chamado. E à medida que nós vamos caminhando em obediência, o Senhor vai nos preparando. Eles estavam todos preparados para estar na ceia, mas estavam muito ocupados com a sua vida. Afinal, eles agora estavam prósperos. E às vezes é essa a nossa posição diante de Deus. Senhor, eu vim para a igreja e durante anos eu pedi um filho que eu não podia gerar. Então agora eu tenho um bebê, mas eu não posso ir para o culto todas as vezes, porque agora eu estou muito ocupado. Senhor, eu pedi tanto para abrir um negócio, o Senhor me prosperou. Agora eu não tenho mais tempo para trabalhar na sua casa. Eu não tenho mais tempo, afinal eu preciso cuidar da minha empresa. Eu tenho agora uma casa em Angra, o Senhor me prosperou muito, eu não tenho mais tempo de vir para a igreja domingo. Quem nós somos? Qual tipo de convidado nós somos nessa parábola? Porque o Senhor sempre vai nos abençoar de alguma forma, mas as bênçãos não podem justificar a nossa ausência em fazer o chamado. As nossas bênçãos, aquilo que Deus faz, não pode ser maior do que a presença do abençoador na nossa vida. Eles estavam preparados, tinham roupas preparadas, mas não estavam disponíveis e dispostos a estar ali quando Deus chamou. E quantas vezes nós somos assim? Estamos na igreja, viemos aos cultos, mas não dá para se envolver muito. Afinal, nós temos os nossos compromissos, mas eu quero dizer que à medida que você vai trabalhando, se envolvendo na obra, fazendo o chamado, o Senhor as coisas vão ficando mais leves, você vai dando conta de tudo. Eu posso falar isso. Às vezes você acha que você não vai dar conta, mas quanto mais você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você vai vendo que as coisas vão sendo acrescentadas, vão acontecendo na sua vida, porque não depende de você, depende dele na sua vida. É ele quem faz. A sua dependência está nas mãos do Senhor. Por isso não desista do seu chamado.
Por mais que você tenha chegado aqui, está cansado, parece que nada acontece, não desista, as coisas estão acontecendo. É porque as suas raízes estão sendo geradas para baixo primeiro, para que depois venham os frutos. Tudo é processo. A terra olhava para Davi como um homem que cuidava de bicho, mas o céu nunca duvidou que ele seria o rei de Israel. Por quê? Porque o seu coração dava sinais na forma com que ele se apresentava diante das adversidades. Você é um escolhido, há um chamado de Deus para a tua vida. Não desista, não desista. O Senhor te chamou para esse tempo, para essa geração. Não importa o quanto você se acha pequeno, grande é o Deus que está em você. Grande é o Deus que não te rejeita, que te escolheu. Ontem eu estava pintando, aplauda o Senhor. O Senhor não te rejeita. Por mais que nessa altura, nessa estação, você se encontra machucado, ferido, eu quero dizer que o Senhor olha para você e ainda assim Ele te escolhe. É meu escolhido, é meu eleito. Eu não vou desprezar Ele, porque o Senhor olha a essência do seu coração. Ele olha o seu interior. Samuel, quando chegou, viu apenas um menino. Não deve ser esse. Até quando ele chega, com certeza ele até duvidou de Davi, porque ele não tinha porte de rei, mas ele tinha a presença de Deus dentro dele. E um homem e uma mulher com a presença de Deus faz coisas que nenhum outro homem, por mais forte, por mais preparado, pode fazer. Você é precioso para Deus. Deus tem um chamado. Não duvide daquele que te chamou. Porque quando você olha para você e você duvida, você está duvidando é dele, porque é ele que te escolheu, ou você acha que Deus escolheu errado. Ontem eu estava pintando um quadro com meu filho e o Senhor ministrou comigo através de uns pincéis que eu estava usando. Eu estava ajudando ele a fazer um trabalho e eu falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Porque eu estava ali ajudando meu filho a pintar uma tela e, por mais que eu já tivesse feito aula, eu nunca pintei rosto, nunca pintei pessoas, eu pintava paisagem. Mas o quadro está ficando bom. Mas eu fico imaginando que, por mais que as minhas tintas, os meus pincéis não sejam, de repente, a escolha de um grande pintor famoso, mas você imagina se um pintor famoso pegar os meus pincéis, que de repente não tem nem muita qualidade, que não tem muita nome, de repente já estão até velhos, gastos. Você imagina a obra que um Monet pode fazer até mesmo com os pincéis velhos. Você acredita nisso? Que vai ficar lindo, maravilhoso. Pincéis que a gente olha, tem formatos diferentes. Cada um para uma função. Tá até sujo, que ontem eu estava pintando, ó. Cada um para uma função, cada um para um propósito. Cada um com uma finalidade. Mas eu tenho certeza que eu não sou uma artista, mas eu tenho certeza que até mesmo um grande artista, pegando esses pincéis velhos, gastos, sairia uma obra linda. Eu quero dizer que aqui estão vocês e eu, pincéis, que às vezes a gente olha, já está velho, gasto, sem finalidade, mas o grande artista da nossa vida ainda assim olha e fala: não tem a ver com ele, tem a ver com as minhas mãos, tem a ver com aquilo que eu quero fazer, tem a ver comigo. Por isso que ele não descarta você, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou. E ele não rejeita, por mais que você olhe para você, você se enxergue como esses pincéis, já velhos, sujos, que parece que não vai dar em nada. Mas na mão de um grande artista vai sair uma grande obra, um grande projeto. O Senhor está pintando nessa geração um grande projeto, e Ele quer usar você. Mesmo que você se ache um pincel sem valor, sem propósito, ainda assim Ele olha para você e fala: tem propósito, porque tem a ver
com as minhas mãos em você. Deus tem um grande propósito para fazer através da sua vida. Tem um grande projeto. Não rejeite o chamado de Deus. Ele quer usar você. Cansado, desgastado pela vida, às vezes cansado pela trajetória. Mas se foi Ele que escolheu, quem somos nós para duvidar o que Ele vai gerar através da sua vida? Uma grande obra, uma grande pintura, um grande propósito, que não tem a ver com você, tem a ver com um grande artista que pinta a nossa história, que não desiste do projeto que Ele quer te usar, que não desiste do propósito que Ele quer fazer nessa geração, nesse tempo. Ei, e a escolha foi você. Então, apenas nós precisamos nos render e submeter à direção que Ele tem para nós. Às vezes até duvidamos se é dessa forma, mas Ele sabe o projeto final. Ele sabe que no final da história tudo vai ser perfeito, porque Ele que toca a tua vida, é Ele que vai te usar, é Ele que vai te guiar. Por isso que nessa noite você venha submeter as mãos do grande artista da nossa vida, do grande pintor da nossa história. Por mais que você não entenda algumas pinceladas, porque eu estava falando para o Léo, você sabe que quando eu começava a pintar uma tela, a gente usava até umas tintas que estavam ali sujas, ali que eu não ia usar mais, para fazer o fundo, né? E às vezes não tinha nada a ver com a cor que você ia usar para o projeto, mas era para trazer o fundo. E às vezes você só vê borrão, mas é só Deus preparando o cenário para aquilo que vai vir, que será uma linda paisagem, uma linda história. A sua vida não é um borrão, é apenas uma estação, porque a próxima estação será muito melhor, desde que você se submeta e obedeça à voz de Deus. Esteja disponível, esteja disposto, que você venha estar disposto às mãos, às pinceladas do grande artista, aquele que quer fazer através da sua vida essa linda obra de arte que o Senhor quer pintar através de você. Você pode aplaudir o Senhor. Você não vai entender agora. Quando eu levava meu trabalho, minha tela para casa, aí a minha mãe e meus irmãos falavam: vai sair o que daí? Parece que não vai sair nada. Era apenas a primeira etapa. Não é o fim. Não deu errado. O projeto pronto está na mente do grande artista da nossa história. E não tem como dar errado quando Ele tem um controle da sua vida. Que você submeta às mãos do Criador, porque não tem como dar errado quando nós entendemos que o chamado não tem a ver com você, tem a ver com Ele através da sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua história, a tua vida. Não desista. Tem uma frase linda que eu quero falar com você de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Uma vez foram entrevistar ele, o repórter falou assim: como que você se sente depois de tantos fracassos? Você não quer desistir? Afinal, você tentou mais de 1000 vezes, e você não quer desistir? Como é que você se sente diante de tantos fracassos? Ele falou: eu não fracassei, mas apenas entendi que as 1000 vezes que não deram certo são as 1000 vezes que vão me trazer um passo para aquilo que eu vou realizar, que vai me tornar o maior inventor do século. Não foram 100 vezes que deram errado, foram 100 passos até dar certo. É apenas a construção, os processos da sua história para a linda obra final. Então, não desista. Não desista daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Espírito, eu me rendo ao teu agir. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, a nossa vida diante de Ti. E dizer que por muitas vezes nós não entendemos o que estamos vivendo, mas nós confiamos
confiamos em Ti. Senhor, os prazeres dessa terra, os sentimentos, as ofensas não vão nos paralisar, não vão nos fazer abortar o projeto que Deus tem para nós. Eu não sei como é que você se encontra hoje, mas quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, um homem que era herdeiro de Saul, e ele estava em Lodebar. Ele havia sofrido uma queda na sua infância, então ele estava paralisado, as suas pernas tinham um defeito, estava com uma deficiência. E por conta desse episódio da vida dele, por conta desse capítulo, isso trouxe consequência a todos os outros anos da sua vida. Às vezes um momento que você viveu, às vezes uma experiência que você teve, às vezes uma palavra que lançaram na tua vida fez você parar num capítulo da sua história. A Bíblia conta que ele estava morando em Lodebar por consequência daquilo que ele estava vivendo. Lodebar significa sem pasto, lugar de escassez, lugar sem propósito, lugar que nada dá. Em outras palavras, lugar que não tem vida, não tem propósito. Um lugar que ninguém gostaria de morar. Mas às vezes nós não estamos nesse lugar geograficamente, mas estamos exatamente nesse lugar no espírito, nas nossas emoções. Quando nós deixamos de sonhar, quando nós não acreditamos mais no chamado que Deus tem para nós, quando nós estamos aprisionadas no passado por uma história, por ciclos, por padrões que vamos repetindo, padrões familiares, é nesse lugar que a gente se encontra emocionalmente. Mas a Bíblia conta que Davi, o rei, pediu para chamar Mefibosete, perguntou se tinha alguém da casa de Saul para que ele pudesse abençoar. Então o rei manda chamar Mefibosete. Ele estava há anos naquele lugar, aprisionado, sem destino, sem sonhos, sem projetos. Eu quero dizer que de repente você se encontra como Mefibosete, esquecido, abandonado. Ei, mas o rei manda te chamar. E quando o rei manda chamar, você não pode ficar aprisionado mais na sua dor. Você tem que levantar, deixar o passado para trás, deixar tudo o que fizeram com você, deixar todas as suas dores do passado e entender que há um lugar melhor para você. Porque Davi chama Mefibosete e fala: tem um lugar na mesa comigo. Todos os dias você vai comer comigo, Mefibosete. Porque quem é herdeiro precisa entender o lugar que é teu por herança. Ele era herdeiro, mas ele estava aprisionado na sua condição. E quantas vezes nós estamos assim? Aprisionados nas nossas dores, aprisionados por uma experiência, por um momento da nossa história, e esquecemos que somos filhos de rei, que somos filhos do Rei Todo-Poderoso. E todo filho tem um lugar especial na mesa. Eu não sei você, mas os meus filhos têm acesso a lugares que nenhuma outra pessoa de repente pode ter, mas eles têm. Chama Mefibosete, porque a partir de hoje, eu quero dizer que a partir de hoje, o Senhor está trazendo um novo capítulo da sua história. O Senhor está marcando a tua vida. Toma isso, toma posse dessa palavra. O rei manda te chamar. Há um lugar na mesa, há um banquete novo, há um alimento novo do céu que vai te alimentar. Não são as dores, as murmurações. Há uma palavra nova, há um cântico novo nos seus lábios. Pare de murmurar e começa a declarar, começa a ser grato a Deus, porque há uma mesa para aqueles que entendem o lugar de filho. Há um lugar de filho na mesa do rei, e o Senhor te chama essa noite. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo na vida de Mefibosete, porque afinal de contas, herdeiro não pode morar em lugar sem pasto. Herdeiro não pode morar em Lodebar. Herdeiro tem que entender que é filho e tem lugar na mesa. E lugar na mesa significa que tem banquete para você. O que você tem, do que você tem se alimentado, igreja? O que tem te alimentado? As murmurações, as dores, as feridas, ou o banquete que o céu tem para você? Essa palavra, aqui tem palavras de vida,
de esperança, palavras que alimentam o nosso espírito, alimentam a nossa fé, palavras que mudam a nossa mente, que renovam a nossa mente. É esse banquete que nós temos que nos alimentar todos os dias, para entender que promessa, herança, é para quem é filho. Mas às vezes estamos como Mefibosete, lá achando que todo mundo nos esqueceu, que aquele é nosso lugar, porque filho só entende que tem direito à herança quando reconhece o pai. Reconhece que você é filha do Deus Todo-Poderoso. Reconhece que você é filho do Rei Todo-Poderoso. Então há um banquete novo para você. Há um novo maná sobre a sua vida. Há um novo lugar que Deus quer te levar. Há um novo ambiente, há uma nova estação. E as suas decisões hoje definem qual é a próxima estação que você vai viver. Então não fique aprisionada por esses sentimentos, mas esteja disponível a viver o chamado que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que de repente chegou aqui aprisionado, cansado, amargurado, eu quero orar pela tua vida. Muitas pessoas às vezes elas vêm até a mim com história assim de anos, porque se decepcionaram às vezes numa igreja, porque foram traídas, e elas ficam anos e anos amarguradas, aprisionadas nesse sentimento, e elas não conseguem repetir outra história, elas repetem a mesma história. E deixa eu te falar uma coisa: se a amargura te alimenta, é isso que vai revelar o fruto que você vai dar. Uma pessoa amargurada, ela só gera fruto de dor e de amargura para outras pessoas. Que você possa se alimentar hoje daquilo que o céu tem para a sua vida. Saia desse lugar. Eu quero orar pela tua vida. Vem aqui, você que quer se colocar como esses pincéis na mão do artista da nossa vida. Senhor, até aqui eu direcionei a minha vida, eu permiti ser paralisada na estação do medo, da dor, da insegurança, mas eu quero me submeter àquilo que o Senhor tem para minha vida, meu Pai. Eu quero caminhar pela fé e não caminhar por aquilo que eu estou vivendo, meu Pai. Eu quero caminhar na certeza que o Senhor tem um novo lugar para mim. À medida que essa canção, que essa oração que é uma oração, esse louvor, você vai declarando para o Senhor e você vai vindo aqui na frente. Você que quer viver uma nova história com o Senhor, mas vem aqui na frente como aquela mulher. Sabe aquela mulher encurvada, que quando Jesus chama, ela não quer saber os olhares, ela não quer saber a sua condição física, ela vai diante do Senhor e o Senhor a toca, e ela volta a ter esperança. Quando ela olha para Jesus, vai como aquela mulher, ela se livrou dos olhares, da rejeição, das palavras, sabe, das vozes. Ela só queria tocar Jesus. Vem aqui na frente, sabe, como se você fosse tocar Jesus. Fala: Senhor, eu sei que o Senhor tem algo a mais para mim. Eu sei que o Senhor tem uma nova medida para minha vida, meu Pai. Senhor, eu sei que sozinho eu não consigo cumprir o meu chamado, porque às vezes eu me distraio, às vezes eu olho para as pessoas, às vezes eu me distraio olhando para os outros, olhando para a ofensa, para a comparação, olhando para a rejeição. Senhor, me ajuda, Senhor, a conduzir os meus filhos no caminho do Senhor. Será que você pode fazer essa oração para o Senhor? Senhor, me ajuda, Senhor, a conduzir os meus negócios. Me ajuda, Senhor, me dá discernimento espiritual, me torne uma mulher sábia, uma mulher que honre o meu marido. Será que você pode declarar, marido, você pode declarar isso? Eu quero ser um sacerdote, Senhor, da minha casa, um homem de palavra, um homem de caráter, um homem guiado pelos valores do céu. Será que você pode declarar aquilo que você quer viver? De repente você não é casado, mas começa a declarar: eu quero um homem, eu quero uma mulher que te ame em primeiro lugar, que entenda que a vida dele, o propósito é além de um casamento, mas é cumprir a tua vontade no casamento, como homem, como mulher. Será que você pode declarar, usar os seus lábios, porque o céu vai recolher todas as orações essa noite? Eu creio nisso. O Senhor te ouve, o Senhor te escuta, o Senhor te vê. Será que você pode declarar: eu te amo, Pai? O Senhor tem um novo lugar para nós entrarmos. Eu creio nisso. Que à medida que nós vamos buscando a Tua palavra,
nós vamos amadurecendo espiritualmente, criando músculos espirituais, e entendendo que para cada estação que Deus tem para nós, é necessário mudar as roupas, mudar as vestes. Então, se você falava palavrão, você não tem que falar mais. Se você traía, se você mentia, tira essa roupa. Tem uma nova estação te aguardando. E quem não se prepara as roupas para a próxima estação, não vai conseguir sobreviver. Não vai conseguir suportar a próxima estação. Você já reparou que tem certos ambientes que você não pode entrar com qualquer roupa? Um aluno precisa de um uniforme, geralmente, para entrar numa escola. Você não vai por um lugar que vai de uma reverência com qualquer roupa, né? Você não vai à praia de blazer, paletó. Mas também você não vai a um lugar de tanta relevância de qualquer jeito. Para cada ambiente vai exigir de nós uma roupagem nova. Tem uma roupagem nova. Davi entrou sem o capacete, sem a couraça, sem a espada. Mas o céu olhava para ele, por mais que a terra olhasse, está despreparado para enfrentar gigante. O céu olhava, tem uma roupa nova para ele, para enfrentar esse gigante. Davi lá na frente, ele teve outras batalhas. Ele teve outros gigantes. Gigantes internos, gigantes enormes para ele enfrentar, gigantes maiores até do que aquele gigante naquele campo de batalha. Mas você pode ter certeza que para cada desafio, o céu tem uma roupa nova, desde que você se submeta à roupagem do céu. Por isso, não dá para ter comportamentos que você tinha antes de se converter. A vida com Deus é uma vida de crescimento, de glória em glória. Eu não posso ficar 10 anos numa igreja e continuar com a linguagem de menino, com as roupas de adolescente. Chegou a hora, igreja. O Senhor tem uma nova medida. Nós vamos entrar numa outra estação. E lembra que aquele profeta também declarou essa palavra sobre a Belém, aquele profeta lá da conferência que o Léo passou? Eu acredito nisso. Estamos entrando numa nova fase. Sem as roupas adequadas, tem gente que vai ser barrado na porta. Porque quando o céu olha e vê o teu coração, a sua renúncia, a cada renúncia que você faz das coisas da terra, é uma nova medida do Espírito Santo sobre a tua vida. Mais espaço você dá para o Espírito Santo, para que ele venha te guiar no falar, no agir, no se comportar. Mas desde que você abra espaço para o novo que o Senhor quer derramar na sua vida. Eu creio que é um tempo de nós entendermos que cada palavra que é lançada daqui são como sementes. E quando eu olho uma semente, eu não vejo apenas uma pequena semente. Eu vejo que no lugar certo, em algum tempo, ela vai virar uma floresta. Tudo que você gera não fica em você, vai multiplicar e abençoar a vida de outras pessoas. Outras pessoas vão ser beneficiadas, desde que você saiba guardar no lugar certo, numa terra fértil, as palavras que estão sendo liberadas desse lugar. Porque para muitos hoje é apenas uma semente, mas eu já vejo uma floresta poderosa, quando nós sabemos que o poder está naquilo que a semente carrega. O céu olha para você, é apenas uma pessoa de repente abandonada, rejeitada pelo pai. Eu não sei a sua história, mas o céu não olha como o homem vê. O céu olha e fala: é poderoso que eu vou fazer através da vida dele. A terra olhava para o gadareno como o problemático daquele lugar. Jesus atravessou uma tempestade porque entendeu que não se tratava do problemático, se tratava de um evangelista nas mãos do Senhor. A samaritana também, ela foi a vergonha para muitos. Ela ia num horário pegar água que era totalmente desfavorável, mas Jesus atravessou, foi até Samaria por causa de uma mulher, porque entendeu que não se tratava daquela semente, mas de toda uma cidade que seria tocada através da vida dela. Você é precioso, você é uma semente nas mãos de Deus, que vai gerar florestas, vai gerar algo poderoso, e muitos frutos vão sair de você e vão alimentar muitas pessoas. Que Deus te abençoe e guarde a tua vida, em nome de Jesus. Amém.